Pessoal, esse vídeo aqui é para tratar de um assunto que de vez em quando aparece em grupos de ortotécnicos, né? Que é o relacionado à quebra do aparelho, né? Durante o uso por parte do paciente. Uma colega perguntou num grupo um dia desses o seguinte: quanto tempo você dá de garantia pelo aparelho que você produz? E ali apareceram vários comentários, né? Curiosamente, nenhum comentário ali dizia: eu dou 3 meses de garantia, eu dou 1 mês, 15 dias, uma semana, 2 dias, 1 dia. Nenhum dos colegas comentou assim, tá? Porque, na verdade, esse tipo de dispositivo, ou qualquer outro dispositivo, não tem garantia. Por quê? Porque, na verdade, ele quebrar ou não quebrar vai depender do paciente, vai depender do dentista. A única garantia que um técnico pode dar é de que esse dispositivo vai encaixar perfeitamente nesse modelo. E também que esse dispositivo ou outro, principalmente ortopédico, foi feito dentro das especificações apropriadas para aquele dispositivo, ou foi feito de acordo com o que o dentista solicitou. Essa é a garantia. Às vezes acontece também de, digamos, você entregou um aparelho no dia 1º de janeiro. No dia 15 de janeiro, o seu cliente liga para você, mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: aquele aparelho que você entregou em 1º de janeiro, da paciente fulana, quebrou. Aí o dentista manda para você uma foto. Antes de prosseguir, eu queria perguntar para vocês, que são ortotécnicos. Geralmente, essa quebra que o dentista está mencionando acontece em que lugar do aparelho? Vocês poderiam dizer? Vou dar um zoom aqui. Então temos aqui o aparelho. Vamos dizer que o dentista mandou para mim a foto desse aparelho quebrado. Que parte do aparelho geralmente está quebrada? 1, 2, 3. Geralmente é aqui, na união da alça ômega com o acrílico. Concordam? Maior parte das vezes em que há essa quebra é aqui ou aqui que acontece. Outras partes, uma quebra no acrílico, né, de fora a fora, ou em qualquer outra parte. Vamos falar primeiro do acrílico, depois a gente volta aqui. Geralmente, quando existe quebra nessa região, que é uma região que não tem esforço nenhum, tá? Geralmente quebrou por quê? Porque o paciente colocou o aparelho no bolso. Foi numa praça de alimentação, ao invés de colocar o dispositivo no bolso da camisa, da camiseta, ou dentro da caixinha que ele recebeu do dentista, ele coloca no bolso, ou no bolso de trás, ou no bolso da frente. Resultado? Cleque. Quebra o acrílico. Ou então, às vezes, amassa o fio também. Outras situações, ele não usa o aparelho constantemente. Deixa lá em casa, em cima do criado mudo. O pai e a mãe viram as costas, ele tira o aparelho. Aí o aparelho cai no chão, ele pisa em cima do aparelho, quebra o acrílico, entorta o aparelho todinho. Não é isso? Pois bem, vamos voltar a falar aqui da questão do arco. Por que na maioria das vezes em que o dentista entra em contato com a gente e ele manda a foto do aparelho, vai estar quebrado bem aqui, ó, na união entre a alça ômega, que é essa aqui, com o acrílico. O motivo é simples: mau uso do aparelho, tá? Deixa eu encaixar ele aqui. Tá aqui o aparelho sendo usado pelo paciente. Deixa eu só encaixar direitinho aqui. Aqui. O aparelho está sendo usado pelo paciente. Na hora de tirar o aparelho, ao invés de ele vir aqui nesses grampos e tirar com cuidado, desencaixar com cuidado aqui,
tum, ele prefere vir aqui no arco, ó, e fazer isso. Faz uma vez, tirou. Usou o aparelho de novo. Vou tirar. Tira de novo, por aqui. E vai. Vamos dar uma pausa aqui. Se eu fizer isso com um clips, se eu pegar um clips aqui e ficar fazendo isso aqui, ó, vez após vez, o que vai acontecer com esse fio? Ele vai quebrar. Ele vai se romper. Por quê? Porque você, ao fazer o movimento de vai e vem, você está quebrando átomos e moléculas. Vai chegar uma hora que ele vai se romper. Quando o paciente pega o aparelho dele e retira, não por aqui, e sim por aqui, ele vai fazer o mesmo movimento que se faz com clips. Ó. Observe uma coisa. Quando eu faço esse movimento, quais são as partes do fio que se movem e qual a parte que fica parada? Vou fazer devagar. Consegue ver? Se movimenta essa aqui, se movimenta a alça ômega, essa parte aqui, mas essa aqui, que é a junção entre o fio, que é flexível, e o acrílico, que é um elemento duro, é bem aqui que vai existir a tensão. Pode ser aqui, bem aqui, ó, mas geralmente acontece aqui, ó, bem nessa união. Então, aquele movimento de abrir e fechar o clipe é aqui que vai acontecer, ó. Vai se romper aqui, ó. Tá? Mesma coisa do outro lado. Percebe que tem uma parte que fica meio que parada aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse é o ponto de tensão. É aqui que vai acontecer a quebra. Aqui não vai acontecer, ó. Porque quando eu faço o movimento, o fio acompanha. Certo? Acompanha aqui, acompanha o pescoço e acompanha o arco. Mas tem uma parte que resiste. É bem ali, ó. Tá? O elo fraco da corrente é aqui. É aqui que vai romper. Certo? Então não tem como você dizer para o dentista, eu dou 15 dias de garantia. É mais ou menos como você comprar um eletrodoméstico, né? Levar para sua casa, tira o produto da embalagem e está escrito lá numa etiqueta vermelha, ligar no 110. E você vai e liga no 220. Você comprou aquele produto não faz uma hora. Que garantia que a loja vai te dar, uma vez que só faz uma hora que você comprou aquele produto? Não vai te dar garantia nenhuma. O erro foi seu, concorda? Muito bom. Eu costumo falar para os meus clientes, quando eu vou entregar algum trabalho, eu digo, doutora, essa paciente, ela tem a arcada muito retentiva. Eu fiz o alívio onde deu para fazer, mas seria bom avisar o paciente para não puxar o aparelho pelo arco. Se ele fizer isso, ela fizer isso, em 15 dias vai quebrar esse aparelho. Ah, pode deixar que eu vou avisar. E às vezes o dentista não avisa. Ele se esquece. Certo? E aí vai gerar um conserto. Né? Porque você vai ter que remover parte do acrílico daqui. Né? Vai ter que remover esse arco todinho. Refazer tudo de novo. E não é só fazer arco e remover o acrílico. Você precisa colocar o acrílico de novo aí. Você precisa dar acabamento, polimento e fazer o ajuste de novo no modelo. E às vezes um detalhe agravante. O dentista jogou fora isso aqui. Já jogou fora. Aí o que acontece? Ele manda para você só o aparelho. E o arco quebrado. Como é que você vai fazer esse arco se você não tem a referência da arcada? Essa referência aqui. Certo? Então, o dentista teria que fazer uma nova moldagem e te mandar tudo isso daqui. E aí o que acontece?
Acontece que a segunda moldagem que ele fez está diferente dessa primeira aqui. Quando você vai encaixar o aparelho para fazer o conserto, ele está assim, ó. Não entra. Já tem uma diferença. Certo? Veja a complicação. O que você pode fazer para se cobrir, né? Para se cobrir com relação a essa questão do aparelho que quebra ou vai quebrar e assim por diante. Você pode fazer isso aqui, ó. Eu entrego meus dispositivos dentro de um saquinho desse daqui, 10 por 15, tá? Então eu faço isso daqui, depois eu vou lacrar, lógico, né? Coloco ali dentro. Se tiver que mandar também um expansor, vai aqui dentro. Certo? Ó. Eu vou vir aqui, ó. E vou selar. Mas antes de fazer isso, eu faço isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Dê uma lidinha aqui, ó. Orientar a paciente a não remover o dispositivo puxando pelo arco. Se fizer isso, ele se romperá em pouco tempo. Aí o que eu faço? Eu coloco dentro do saquinho. E agora sim eu vou e selo. Ok? Selo e entrego para o dentista. Eu sei de clientes meus que quando abre aqui o saquinho, faz isso aqui, ó. Tira o saquinho e joga isso aqui no lixo, ó. Desse jeito aqui, ó. Joga no lixo. Não avisa o paciente coisa nenhuma, né? Não tem problema. O cliente pode fazer isso, é um direito dele. Só que eu faço isso para me cobrir. Entendeu? Para não ter que ouvir do cliente: olha, o aparelho que você entregou no dia 1º de janeiro quebrou. Né? Mas eu já avisei que poderia quebrar. Tá aqui, ó. Tá avisado. Tá certo? Então fica a dica. Agora, um detalhe importante. Há situações em que vai ocorrer a quebra do fio nessa região ou naquela por culpa ou do protético ou por culpa do dentista. Como assim? Quando eu faço o acabamento da peça, né, que ela ainda não está bonita assim, estou ainda trabalhando em cima dela, eu venho aqui, utilizo a broca e vou fazendo esses desgastes aqui em meia lua, certo? Ó, vem aqui, bonitinho. Se eu não tomar cuidado com essa broca aqui, eu posso bater, deixa eu focar aqui, eu posso bater a minha broca no fio e sem querer afinar o fio aqui, ó, bem aqui, certo? Se eu afinar esse fio que tem 0,8 de espessura, ele vai para 0,6, 0,5, qualquer movimento que o paciente fizer aqui vai quebrar. Vai quebrar. Mesmo que ele tome cuidado e retire por aqui, pode ser que acabe quebrando. Então, pelo menos parte da culpa é sua, é minha. Mesma coisa o dentista. Ele vai encaixar o dispositivo na boca e acredita que ele precisa dar uma desgastadinha aqui ou aqui. Aí ele vem com a broca dele e também faz esse, né, esse movimento aqui. Sem querer, ele tirou um pouco do metal aqui. Com isso, esse fio vai ficar fraco. Se isso acontecer no laboratório, não prossiga com o trabalho, tá? Não entregue o trabalho desse jeito. Remove esse fio, faz uma nova fiação e entrega o trabalho perfeito. Certo? Para você ter a consciência tranquila de que essa quebra do dispositivo ocorreu não por sua causa. Fica a dica.